1-0 dentro de São Januário. Lugar que, inclusive, não me parece nem um pouco confortável para Fernando Diniz. Nem de longe, São Januário parece a casa do Vasco. E isso é uma coisa que eu destaquei hoje no Geral Casa TV. A sinergia que falta do treinador com os jogadores também e a torcida do Vasco, ela tá muito clara. Mas ela tá muito clara desde o ano passado. É um roteiro repetitivo, é um roteiro que continua acontecendo e é um roteiro que o torcedor já não aguenta mais. Não adianta jogar bem e não vencer. Não adianta você ter um repertório enorme, você criar oportunidades, como criou mais uma vez, e os jogadores não conseguirem concluir. Como diz o título dessa live, produção sem execução, o resultado é o fracasso. E é assim que o Vasco tem feito no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem fracassado com o Fernando Diniz, principalmente nesse início de 2026. São 2 derrotas e um empate, apenas um ponto feito em 9 possíveis dentro do Brasileirão. Ó, a Golcase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara, além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Hoje no Geral Casa TV, eu dei a seguinte declaração. Fernando Diniz e São Januário não tem sinergia. Essa sinergia, ela passa por roteiros que foram construídos exatamente como a partida de hoje. Eu lembro de alguns jogos específicos contra Atlético Mineiro no ano passado, contra o Grêmio no ano passado, contra o São Paulo no ano passado, além do Vasco ter perdido também contra a Juventude e Mirassol dentro de São Januário. Você pega os últimos técnicos do Vasco, por mais que eles não entregassem futebol vistoso com a bola, como o Fernando Diniz entrega, em alguns momentos, o Ramon Dias tinha São Januário e tinha sinergia com São Januário e entregou resultados por conta também da força de São Januário. Até o Carille, o Rafael Paiva com certeza entregou e teve essa sinergia. Até o Carille conseguiu entregar. Então o Vasco historicamente, durante todo esse período de tragédia que vem passando nos últimos anos, ele sempre teve em São Januário a sua fortaleza. São Januário era tipo uma estrelinha do Mário para um time ruim. Quando o time era ruim, que não é o caso desse time desse ano, muito pelo contrário, o time desse ano, tecnicamente, é o melhor que o Vasco teve desde 2012, digamos assim, era a estrelinha para fazer esse time jogar um pouco mais. Então o Vasco arrancava resultados, o Vasco vencia jogos mesmo jogando mal, o Vasco lutava, o Vasco conseguia fazer com que, mesmo em jogos em que não tinha tanta inspiração, a pontuação na tabela era somada. O Fernando Diniz não conseguiu isso em nenhum momento do trabalho dele. E eu diria que muito dessa panela de pressão que hoje ele está inserido tem muito a ver também com ele não ganhar muitos jogos em São Januário. Com ele não ter sinergia com a torcida em São Januário. Porque se você tem um desempenho em casa irregular e fora de casa também é irregular, pouca coisa defende o seu trabalho. Pouquíssimas coisas. O Vasco dentro de São Januário, hoje, não é uma equipe mais temida por ninguém. Por ninguém. Isso significa que o time não produz, que o time não cria chances? Também não. Também não. Mas a justificativa do técnico Fernando Diniz na coletiva, ela é espantosa. Quando ele não consegue perceber, o fato do Vasco oferecer poucas chances ao adversário não significa que o Vasco vai ser mais efetivo do que o seu adversário. O que adianta oferecer poucas chances para o Bahia, se na chance que o Bahia teve, fez o gol? O que adianta
o jogo contra a Chapecoense, que a Chapecoense só colocou uma bola no gol e foi gol. Enquanto o Vasco chutou 30 e fez 1. Enquanto o Vasco hoje, contra o Bahia dentro do São Januário, chutou mais de 20 e nenhum fez. Nenhum fez. Não adianta. É um roteiro cansativo. E é um roteiro cansativo que eu pego exatamente o momento do trabalho dele no ano passado e transfiro um pouco para hoje. Para esses jogos especificamente, contra Grêmio e contra Atlético Mineiro. Uma coisa é você olhar a equipe da Chapecoense e você perceber que naquele jogo, de fato, foi um grande absurdo feito pelos deuses ou diabos do futebol. O Vasco não ter vencido o jogo. Porque o Vasco produziu para fazer 5-6-0 na Chapecoense com certa tranquilidade. De verdade, realmente não ofereceu perigo para a Chapecoense dentro de São Januário. Quando o Vasco joga contra o Bahia, que é uma equipe bem melhor do que a Chapecoense, bem melhor treinada e que tem um treinador que, inclusive, com um trabalho muito mais consistente, com jogadores de alto calibre, com bom investimento, com boa estrutura, o Vasco vai sofrer um pouco mais. Mesmo não tendo sofrido muito, foi o suficiente para o Bahia. Mesmo depois do início da partida, se você for pegar ali os primeiros 20 minutos, o Vasco ter criado 3 grandes oportunidades, pelo menos para conseguir fazer o gol. Mais difícil do que se defender no futebol é criar no futebol. Se você colocar numa balança, o que é mais difícil fazer? Qual é o trabalho mais difícil para um treinador? Criar. Criar é mais difícil do que se defender. Porque se defender, você consegue passar, seja lá para qual material humano você tiver como atleta, condições deles se defenderem sem a bola e conseguir manter um plano de jogo sem ter a responsabilidade de criar, que é o tipo de jogo reativo e que não é o jogo do Bahia. Definitivamente não é o jogo do Bahia. Mas o Vasco, com o Fernando Diniz, você olha de fato a questão da produção, o time produz. O time criou várias chances, com cruzamentos, com bola por dentro, com mais uma vez as construções dos laterais e as ultrapassagens dos pontas também. Tudo isso aconteceu. Mas o Vasco tem um grave problema. E aí, esse problema em específico não é do treinador. Criar as oportunidades e não converter não é um problema do treinador. O grande papel do treinador é ele criar os mecanismos para que o seu time chegue ao terço final e consiga finalizar, porque isso é uma responsabilidade dos jogadores. Finalizar jogadas, fazer gols é responsabilidade dos atletas. E o Vasco hoje parecia que os caras estavam alérgicos ao gol. Os inimigos do gol, os inimigos da bola na rede. Que foi a mesma coisa que aconteceu contra a Chapecoense. Mas quando você olha o trabalho como um todo, e ele fala, exemplo, que o Vasco jogou bem, é uma mentira. Não adianta você olhar para o cenário em que o seu time produz muito com a bola, no futebol atual, se a sua equipe sem a bola é vulnerável. O gol que o Vasco toma hoje, gente, com todo o respeito, o gol que o Vasco toma hoje é um gol que até em pelada é para ficar puto. Sabe por quê? Uma das coisas mais básicas do futebol, se você vai montar uma linha defensiva para um escanteio, para uma bola aérea, é o simples. Tem que ter alguém na sobra. Esse é o feijão com arroz. É o 1 mais 1 do futebol. Vai se defender no escanteio, tem que ter alguém na área entre a bandeirinha, a marca do pênalti e a meia-lua. É o básico. Assim, mas é o básico do básico do básico. Você tomar o gol que o Vasco tomou hoje é patético. Porque não é uma questão individual, como fazer gol, por exemplo. É uma questão sistêmica. É o sistema defensivo que está desorganizado. É o sistema defensivo que deu espaço para o Everton Ribeiro, que é um craque da bola. Inclusive, assim, é até entristecedor traçar o paralelo entre Everton Ribeiro, mais velho, e Felipe Coutinho. Mas eu vou falar disso um pouco mais para frente, especificamente. O Everton Ribeiro, que é um craque do futebol, é o craque. Aqui no futebol brasileiro, a gente pode falar que ele atua em alto nível por 15 anos, altíssimo nível, o Everton Ribeiro. Ele lança uma bola para o Luciano Juba. E pela entrevista, de fato, parece que foi uma coisa muito mais do próprio Everton Ribeiro ter percebido. O Luciano Juba é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, até porque ele começa a carreira dele como um meio-campo, pois o Rogério consegue encontrar ele na lateral e isso faz ele chegar, inclusive, à seleção brasileira. E ele é muito bom batendo na bola. Ele tecnicamente é muito bom, a canhota dele é muito afiada. E ele, sem nenhum tipo de marcação, consegue finalizar sozinho na entrada da área do Vasco da Gama. Porque o Everton Ribeiro tem mérito. Óbvio que ele tem. Ele é cracaço, eu sou fãzaço do Everton Ribeiro. O Luciano Juba também tem mérito. Mas o demérito maior dessa jogada é do Vasco. É do sistema defensivo montado pelo Fernando Diniz, que não conseguiu ser capaz de se comunicar e falar assim, opa, vamos defender aqui
a nossa entrada da área. É o básico. E é o básico que o treinador, no tempo que ele tem para treinar, e já vai fazer um ano que ele está tendo tempo para treinar, independentemente das peças que ele tem que montar um sistema defensivo capaz de conseguir se proteger nas bolas aéreas. E não é de uma cabeçada, porque às vezes você tem um duelo individual na bola aérea que o adversário realmente tem mérito. Um grande cabeceador ou algo do tipo. Cara, falha de posicionamento na montagem do seu sistema defensivo para se defender num escanteio, a ponto do lateral entrar sozinho, e não tinha só ele sozinho não. Tinham 2 ou 3 jogadores do Bahia naquele setor sozinhos. Aí é falha do treinador. Aí é culpa praticamente total do treinador. Tem a culpa dos jogadores, que poderiam ter se comunicado melhor, mas como você monta o seu sistema defensivo, é culpa do treinador.